Bom, gente, boa noite. Estou vendo que acho que a maioria de vocês já estiveram aqui. Alguém nunca tinha vindo? Acho que todos já tinham, né? Em um outro curso. A gente está aí com 41 inscritos. Estava falando que é sempre assim, o pessoal vai chegando atrasado, enfim. Mas só que se a gente demorar também para começar, acho que é questão de respeitar vocês e também o Diego, que veio aqui para nos falar hoje sobre esse tema aí bastante interessante. Eu não vou ficar falando da escola que todo mundo já conhece, mas eu queria deixar um convite para vocês, né? Acho que também já me apresentei para todos. Eu sou Nancy Tami, sou vereadora e também diretora aqui na escola. A gente vai até o começo de julho com aquele calendário de cursos que está lá no site da Câmara, né? No link da escola. Então, tem coisa muito bacana. Amanhã tem novamente aqui o curso com o Diego. Na quarta-feira, a gente tem uma temática sobre direitos humanos com o Instituto Federal, que vai repetir na outra quarta, né? Nós temos também na segunda, está aqui, ó, vocês têm uma listinha aí, ó, dentro da pastinha de vocês. Tem, então, trajetória e perspectivas de direitos humanos agora, na véspera do feriado. Sistemas e direitos eleitorais, dia 24 de junho, e 25, sistema solar. Aí tem uma roda de diálogo também, superando a violência, resolvendo os conflitos internos. E tem mais uma palestra lá no dia 26, que também é do Instituto Federal, o conceito de dignidade humana como fundamento para os direitos humanos. O único que é à tarde é no dia 24, segunda-feira, à tarde. É bacana, também com um juiz que é professor aqui na Unimep. É uma boa rodada aí de conversa aí sobre sistema e direitos eleitorais fundamentais. Vai absorver também fake news e tudo mais, né? Bom, eu tenho sessão hoje, mas eu fiz questão aqui de vir, vai estar com vocês e também para receber o Diego. O Diego, ele já deu para a gente um ciclo ano passado, acho que foram 5 semanas, né? Foi 5 semanas? 4 encontros. Foram 4 encontros, que foram 2 e 2, né? 2 em cada semana. Ele é cientista político e hoje ele é professor na Universidade Federal lá do ABC. Está vindo aqui para dar esse conteúdo para a gente. Então, eu acho que é bastante assim, significativo o conhecimento dele. Eu assisti algumas partes, acho que até uma boa parte do curso lá que ele deu. E hoje, então, ele está vindo para falar sobre federalismo e política no Brasil. Então, vão ser 2 encontros. Eu acho que vocês têm que aproveitar bastante, né? Eu acho que é um momento que a gente tem que aprofundar mesmo o conhecimento nosso aí, do nosso sistema político. Eu acho que onde que nós estamos em todo esse sufoco também que a gente está passando, né, Diego? E é isso, então, gente. Como nós encerramos o conteúdo lá em comecinho de julho, nós vamos ter uma reunião na primeira semana de julho com o conselho da escola. A gente está organizando o 2º semestre. Então, tem todo um trabalho, as meninas não param não, né? A Érica está aí com a gente, que é da secretaria. Tem vários conteúdos que já estão no site e que a gente está organizando. Então, se vocês tiverem aí sugestões, coloquem aí, sabe, de temas que vocês gostariam de ver. Não é certeza que traga, mas a gente, até agora, eu acho que a gente tem conseguido trazer. E também participar, se vocês se sentirem aí com vontade de participar de alguma rodada, de vir expor também algum assunto. Tá bom? Bom, os recados são os mesmos, não está ali hoje, mas a questão da lousa lá interativa, da ficha de avaliação, vocês puderem colaborar aí com a gente. Bom, é isso. Então, Diego, obrigada. Viu? Está aqui conosco mais uma vez. Amanhã eu vou tentar assistir, acho que eu vou conseguir. Tá? Uma boa palestra para vocês. Eu estou vendo que alguns de vocês eu já conheço, do ano passado. Você veio ano passado, né? Como você chama? Marjorie. Você, como? Marjorie. E você também veio ano passado? Airi. Acho que vocês, primeira vez, todos vocês, né? No ano passado eu dei esse ciclo de encontros que a Nancy se referiu, e numa das aulas, alguém teve a ideia da gente fazer uma discussão sobre federalismo que acabou ficando de fora daquele ciclo do ano passado. Então, foi meio com essa intenção que eu resolvi preparar
esse encontro para a gente dialogar aqui hoje e amanhã. Então, no dia de hoje, eu gostaria de discutir um pouco mais sobre a teoria do federalismo. Não sei se vocês conhecem essa palavra, já ouviram falar dessa palavra federalismo. O que é federalismo? O que diz respeito ao federalismo? Federalismo é a relação entre um governo central e os governos subnacionais. Vocês acham que no Brasil os estados, os municípios, têm uma boa relação com o governo federal? Ou vocês acham que essa relação ela é conflituosa? E se essa relação é conflituosa, e se os estados não conseguem se coordenar para implementar boas políticas públicas, isso vai ter consequências ruins para nós, população. Então, o nosso encontro de hoje e de amanhã vai tocar mais essas questões. O que regula essa relação, né, de forma geral? Quais são os outros países também que têm um arranjo federativo, que nem todo país tem. Não precisa ter, certo? Pode ser só um governo central e pronto, sem que os municípios ou os estados tenham qualquer autonomia política, administrativa. Tem muitos países que se organizam dessa forma. O Brasil optou pelo federalismo. É uma opção, de certa forma, política também. Quando o governo central fala, vou dividir o poder com as regiões, eu vou deixar que as regiões, os estados, aí cada país vai ter uma nomenclatura, certo? Pode ser departamentos, pode ser províncias, como no caso da Argentina, pode ser o que for. Eu vou dividir esse poder, eu não vou tomar todas as decisões e vou deixar que parte das decisões políticas, inclusive políticas, sejam tomadas também por cada uma dessas regiões. E daí você tem um pouco de variação no tipo de programa, de política pública que é implementado em cada um desses estados. A variação também varia de país para país, depende de quanto você dá de autonomia, certo? Você vai até certo ponto, o estado pode ir até certo ponto, a partir daqui é governo federal, a regra do governo federal. Então, esse grau de autonomia também pode variar entre os países, certo? Isso é para resumir mais ou menos o que a gente vai tratar, o que é esse tema federalismo. Tem muita coisa para a gente discutir. Na Universidade Federal do ABC, onde eu leciono, eu dou um curso de 3 meses sobre federalismo, certo? Aqui eu vou falar com vocês em 2 encontros. Então, eu vou trazer alguns temas que eu gostaria, que eu acho que vão instigar vocês a pensarem sobre o tema. Pode até gerar um pouco de controvérsia aqui, certo? Tem alguns temas que muito provavelmente vocês vão ter posições, e isso é bom. A gente está num grupo pequeno, sintam-se muito à vontade para me interromper em qualquer momento, seja para tirar uma dúvida, seja para expor a opinião de vocês. Eu acho que no Brasil é mais conveniência melhor, que é conveniente. Cada um. Se me é conveniente, tudo bem. Se não me é... Sim. A gente vai entrar nisso. Todos os lugares, tanto na esfera federal, municipal, vereança, é tudo conveniência. Se é conveniente para mim, se não é conveniente, mesmo coisa de bairro. Se é conveniente para mim, tudo bem. Se não, Sim, é uma... sem se preocupar com o bem-estar de ninguém. Sim. O bem-estar só será se for conveniente para mim, se não for... Sim. A gente vai ver que, talvez indo na direção do que você falou, dar autonomia para os estados ou para os municípios nem sempre é algo bom. Pode ter situações em que muita autonomia pode levar a uma falta de coordenação entre os próprios estados. Cada estado, tendo autonomia, vai querer o melhor para o seu estado. Se todos os estados agirem dessa forma, quando você olha de fora e vê qual que está sendo o resultado geral disso, todos agindo com autonomia, de repente o resultado não é o melhor para a população de forma geral. E eu vou me aprofundar
mais esse tema na terça-feira. Hoje eu vou falar mais aspectos mais teóricos, mais conceituais sobre esse tema. Quer falar alguma coisa? Deixa eu só interromper um pouquinho. Como eu acho que está gravando, toda vez que alguém quiser falar, pede o microfone para não atrapalhar a gravação. Então, deixa eu passar para ele. Boa noite. Muito em cima do que ela está falando, vai em quem implementa essas políticas públicas. Porque, querendo ou não, quem vai implementar essa política pública acaba colocando um pouco de resquício de suas crenças, de suas experiências passadas, e mesmo que ele não queira, vai remeter a uma coisa que vai beneficiar a si mesmo, não numa esfera assim, pessoal, mas aquilo que ele acredita, aquilo que ele vivenciou, no caso. Sim, vamos já então estabelecer essa premissa, que eu acho que é a premissa que todo mundo aqui concorda. Cada um pensa no seu, certo? Os estados vão pensar no seu, vão pensar no próprio estado. O governo federal vai pensar nos interesses do governo federal. Os municípios vão pensar, cada município individualmente vai pensar no interesse do município, e assim por diante. Se você divide o poder, você está dando margem para que esses interesses municipais, estaduais, eles tenham influência nos resultados que a gente vai ver. Então, como dar autonomia, se a gente considera que é desejável dar autonomia, sem que você perca em termos de coordenação, que você perca em termos de resultados finais. Esse vai ser uma das coisas que a gente vai discutir, principalmente na próxima aula, no nosso próximo encontro de amanhã, certo? Então, vamos falar um pouco de aspectos mais conceituais desse tipo de arranjo. Vamos pensar federalismo como um tipo de instituição, de arranjo institucional. É uma possibilidade entre outra ou outras possíveis. Um país ele pode ser federativo, um país pode ser unitário. O país é unitário quando ele não divide poder com as regiões, com as unidades subnacionais. Ele é federativo, não é federalista, não é federal, ele é federativo se ele partilha poder com, no nosso caso, estados e municípios. Certo? Um cientista político chamado Liphart, nos anos 80, ele propôs uma teoria de que todas as democracias elas podem ser enquadradas em dois modelos, elas se orientam por dois modelos. Democracia é um tipo de regime em que a população, a sociedade, participa das decisões. Isso faz parte da definição de democracia. No sentido de que eu, de alguma forma, vocês, de alguma forma, participam das decisões, seja votando, seja se candidatando, seja tendo liberdade para expressar a opinião de vocês e tentar influenciar a opinião dos outros, seja se organizando no seu bairro, no seu movimento, para tentar fazer pressão no Congresso, seja o que for. Todos nós somos livres, temos um arsenal de instrumentos que a gente pode usar para tentar, de alguma forma, influenciar as decisões. Isso é democracia. E o Liphart estava dizendo que existem dois modelos, certo? Dois modelos. Quando a gente pensa em modelos, isso tem que ficar claro. A gente está pensando... a gente está idealizando. Não necessariamente cada país, cada democracia vai ser exatamente como o modelo está dizendo, mas eles vão se aproximar mais ou menos. Pensar dessa forma é assim, tem o modelo A e o modelo B, são modelos distintos, os países eles se aproximam mais de um e menos de outro, e assim
todos os países podem ser colocados nessa linha, certo? Que vai do modelo majoritário ao modelo consensual. São formas de você organizar um país para que nós tenhamos algum poder de decisão, alguma influência de decisão nas coisas que vão acontecer. Isso não é fácil de fazer, porque somos 200 milhões de habitantes, como cada um de nós vai ter alguma capacidade de influenciar as decisões, certo? Não é fácil organizar isso. E se você não organiza isso, você não tem uma democracia, você tem o caos. Não vai fazer nada. Então, ao tentar organizar um regime político em que as pessoas participam da tomada de decisões, você pode sempre partir do pressuposto que a maioria ganha. Certo? Todo mundo tem opinião, todo mundo tem interesse, veja o que a maioria quer. E esse é o tipo de modelo majoritário. É possível justificar isso numa democracia, certo? Por outro lado, você vai ter uma minoria que sempre vai perder e que sempre poderá estar excluída das decisões. Se for uma sociedade em que você tem, por exemplo, uma minoria étnica muito grande, de repente que fala uma outra língua, que tem valores completamente distintos, de repente ela pode estar num país em que ela sempre vai perder, porque a maioria sempre vai tomar as decisões. Então tem um perigo aí também, de você tomar todas as decisões por maioria, certo? O outro tipo de modelo é o modelo consensual. No modelo consensual, você dá alguma voz para as minorias. E então a maioria não pode fazer tudo. No mínimo, as minorias vão ter poder de veto, certo? A gente está falando num nível muito abstrato, mas são mais ou menos esses os princípios desses dois tipos de modelo. Em um, a maioria sempre vota, é sempre a decisão por maioria. No outro, você tenta incluir as pessoas e fazer com que todo mundo, de alguma forma, participe e influencie no resultado final. Esse é o modelo consensual, certo? E o que vai definir o tipo de democracia em que um país vai se enquadrar? O que vai fazer um país ir nessa direção ou um país se orientar por essa direção? As regras, né, as instituições daquele país. Esse cientista político, ele listou 10 características institucionais e falou, olha, no modelo consensual a gente vê mais isso, no modelo majoritário a gente vê mais isso. Eu vou destacar aqui 5 dessas 10 que ele mencionou, que ele listou. O tipo de sistema eleitoral, certo? Vocês já devem ter ouvido falar do voto distrital, sempre aparece essa proposta para você reformar e implantar o voto distrital. O voto distrital a maioria leva, é só uma cadeira por distrito. Por exemplo, Piracicaba vai eleger um candidato. Então você vai ter muita gente competindo, quem tiver mais votos vai entrar. Certo? Não é esse o nosso sistema. O nosso sistema é o de representação proporcional. O distrito é São Paulo. São Paulo elege 70 deputados federais. Então você vai pegar o que cada partido conseguiu de votos e vai tentar de alguma forma reproduzir isso. A mesma proporção de votos e a mesma proporção de deputados que cada partido leva. Então veja que é mais fácil a minoria entrar quando você tem representação proporcional do que quando você tem voto distrital. Porque no voto distrital só vai entrar um, quem tiver mais voto. Né? É o sistema dos Estados Unidos, por exemplo. Se a gente tem aqui no Brasil 535 deputados na Câmara de Deputados, na Câmara Federal, a gente teria que dividir o país em 535 distritos, desenhar mesmo esses distritos. E em cada distrito ia eleger um. Né? Não é assim que a gente funciona. Então, tem várias outras coisas
que eu não vou entrar aqui para a gente não delongar muito, mas veja que o federalismo está aqui, certo? No modelo consensual de democracia. Acho que isso já estava, vocês já estavam intuindo isso, que os países federativos são países que tentam incluir mais interesses nas decisões. As regiões, elas podem variar em diversos aspectos. E esses diferentes interesses regionais, de alguma forma, precisam influenciar, né? Se você se orienta pelo modelo consensual, você parte desse princípio, que os diferentes interesses precisam influenciar as decisões finais. Então, nada melhor do que você conceder autonomia para os estados tomarem as suas próprias decisões. Certo? O governo, você vai pensar assim: ao invés do governo federal colocar um interventor aqui em São Paulo, ele vai nomear o interventor. O interventor vai ser o governador. Não vai ser a gente que vai eleger, vai ser o interventor que vai vir lá de cima. Ele vai ser. O próprio governo federal vai nomear quem vai ser o nosso prefeito, para responder ao governo federal. Certo? Então, você vai ter um interesse, o governo federal, nomeando gente sua para todos os estados, para todos os municípios, e todos eles respondendo a só o governante federal que está lá em cima. Pode falar, não, se a gente quer que os estados e os municípios também influenciem nas decisões, por que não conceder autonomia? Por que não eles elegerem o próprio governador? Por que não eles elegerem os próprios prefeitos? O prefeito vai ser mais próximo da população, a população vai escolher quem ela quer, a população vai escolher uma Câmara de Vereadores com pessoas com as quais ela se identifica. Você vai pegar cada um dos bairros aqui em Piracicaba, vai tentar eleger o seu vereador, aquela pessoa mais próxima, e você vai ter um governo muito mais próximo da população, fazendo políticas públicas em benefício da população. O federalismo pensa assim, né? Se você opta pelo regime federativo, você pensa assim. Se você opta pelo Estado unitário, você não pensa assim. Pensa, não, ninguém tem que ter voz. Tem que ser um governo, e esse governo vai coordenar todo o país. Ele vai implementar políticas públicas iguais para todo o país. Certo? Deixa eu passar o microfone para você. Onde que está o microfone? Só uma pergunta que eu posso fazer. Claro. Ali no voto distrital, existe uma variação de distrital misto. O que seria isso? O distrital misto, ele é como se fosse o mesmo sistema dividido em dois. Então, se a gente tem 535 deputados, a gente poderia falar, olha, 200 vão ser por representação proporcional, 335 vai ser por voto distrital, certo? O modelo mais conhecido é o modelo alemão, os alemães que tentaram... Porque daí você consegue combinar as boas coisas dos dois sistemas, porque o que você ganha em um, você perde em outro. Você ganha coisas aqui, que você perde aqui, e vice-versa. Por isso que é sempre uma escolha onde não tem escolha ideal. Você tem que saber o que você quer perder para ganhar em outra coisa. Certo? Partindo dessa premissa, agora a gente já encaixou o federalismo no modelo consensual de democracia, o modelo de inclusão, certo? O modelo em que a gente quer que todo mundo seja incluído e tenha alguma influência. Cada um desses dois modelos vai gerar resultados diferentes. Mais uma vez, por isso que não passa de uma escolha. Não tem resposta certa. O modelo majoritário,
ele tende, imagine, vamos pensar agora só em termos de país federativo, país unitário, certo? O modelo majoritário, que é mais afim ao tipo de Estado unitário, ele tende a gerar mais governabilidade. Não sei se vocês conseguem ver essa relação. Porque não vai ter conflito entre governo federal, estados e municípios. O governo federal vai nomear quem ele quer para governar todas as regiões. Passa a ser um estado mais governável, em que você não precisa negociar, ceder para chegar a algum lugar. No estado unitário é mais fácil, a decisão é tomada lá de cima e você nomeia gente para implementar essas decisões. Pode falar. Eu vou deixar um microfone circulando com vocês, daí vocês... No caso no modelo majoritário, né? Essa governabilidade, tudo bem, fica mais fácil de você lidar. Mas aí, quando surgem os conflitos, né? Por exemplo, um estado tem um município tem uma realidade diferente da nossa, por exemplo, lá no Nordeste, entendeu? Então, como que fica essa questão de resolver os conflitos? Não seria mais difícil de chegar lá em cima? O pessoal vai ficar, eles vão implementar uma política pública, só que a realidade do município é outra, né? Vai haver um conflito, né? Como que seria essa resolução desse? Bom, o único mecanismo possível aqui para você resolver um conflito, acho que está pensando num conflito entre o interventor e a população local, certo? A única maneira de você resolver se esse conflito saiu do controle é trocar de interventor, mas essa seria uma decisão do governo federal. Você não concede direito de voto para a população local escolher o próprio governante. Isso vai contra a orientação do Estado unitário. Você pode tentar resolver nomeando o interventor mais habilidoso, mais competente ou mais afim à população, mas no fim das contas cabe ao governo de cima, o governo central, definir isso. Certo? Agora, uma coisa que você elimina aqui, por isso que tem mais governabilidade, é conflito entre governo federal e governos locais, porque os governos locais não têm autonomia nenhuma. Certo? Então, pode ser considerado também um modelo onde você tem, não sei se vocês conhecem essa palavra, accountability, a ideia de que todo servidor público tem que prestar contas e tem que ser responsabilizado pelo que ele fez. Então, a ideia aqui é que você tem isso fortalecido. O governo federal presta contas e você pode sancioná-lo com o próprio voto. Você pode tirar com o seu voto e eleger um outro governo. Isso é mais fácil aqui, porque a responsabilidade pelas coisas que acontecem no país, elas são muito mais claras para todo mundo. Foi o governo federal. A culpa não é dos estados, a culpa não é dos municípios, a culpa é só daquele que está tomando as decisões. Então você responsabiliza ele ou ela por tudo que acontecer. Por isso que isso daqui é fortalecido. Agora, no modelo consensual, você perde isso, é mais difícil de governar, porque o governo federal tem que lidar com os governadores, tem que lidar com os prefeitos, tem que negociar, tem que ceder de lá e aqui. E, no fim das contas, você vai poder culpar o governador por algo não ter dado certo. Fica difícil para você saber de quem que é a responsabilidade pelo que está acontecendo de ruim aqui no nosso estado. Será que é do governador? Será que é do governo federal? Será que é do nosso prefeito? Por isso que você perde nisso. O eleitor ele pode ficar confuso. Assim,
o presidente está tentando fazer as coisas bem feitas, mas os governadores não estão deixando. Ou o Congresso não está deixando, certo? Os partidos não estão deixando o presidente fazer o governo dele. Então, você não responsabiliza o presidente, você vai responsabilizar essa responsabilidade, ela se dilui. E você fica confuso. Será que na próxima eleição eu devo votar de novo nesse presidente? Ou será que a culpa do fracasso não foi ele? Ou será que a culpa do fracasso foi ele? Então eu devo votar em outro. Certo? O raciocínio é esse. Porém, no modelo consensual, você ganha em representatividade, em inclusão. Como eu falei para vocês, é um modelo de democracia onde você tenta trazer as diferentes ideias, os diferentes interesses para participar. É um modelo mais inclusivo. Claro. Ó o microfone. Eu não gosto muito de microfone. Pode falar. Então, quando você vai... Não sei se faz fazer sentido isso que eu vou falar. E quando vai fora do país? Por exemplo, aquele pessoal, os indígenas lá, que foram pedir pro Papa, sei que talvez não esteja um paralelo, não sei. Foi pedir pro Papa lá para poder... por exemplo, o Papa, as mulheres indígenas, os indígenas casados poder ser padre, as mulheres poderem fazer o papel de padre para poder trazer benefícios para a comunidade indígena aqui no Brasil. Foi lá pedir para o Papa, lá na Itália, para o Papa intervir para o povo indígena aqui no Brasil. Não tinha quem resolvesse aqui, precisou o Papa resolver. Provavelmente é um assunto religioso. Não, é mais ou menos... o que eles querem, que eu achei, é resolver o problema de terra deles aqui através disso. Entendi. Usar isso em benefício deles, que poderia não ser através do religioso, poderia ser de outra forma. Só que o caminho que eles acharam foi esse. Eu entendi. E o Papa intervindo, tá? Mesmo que de forma religiosa, para a situação deles, já que eu não encontro, por exemplo, no governo, de uma maneira, por exemplo, democrática, então eu vou pedir lá para o representante de Jesus, lá, de Deus lá, quem sabe ele interfere, toca no coração das pessoas para mudar a lei, para eu poder ter a minha terra aqui, para eu poder viver melhor, para eu não ser massacrado, para eu não ter minha terra tirada, para eu poder ter a minha comida, para eu poder viver melhor. É uma forma que eles acharam de intervir, usar a inteligência, já que, de outra maneira, fica difícil. Não, eu entendi. O que você está falando é um exemplo de organizações da sociedade civil se mobilizando para tentar ter alguma influência nas decisões tomadas pelo governo, e você pode buscar mais influência com a ajuda de uma autoridade internacional que tem algum poder simbólico que, de repente, poderia, como você falou, tocar o coração das pessoas que estão tomando as decisões. Mas, então, isso é uma questão de sociedade civil se organizando para tentar influenciar as decisões, algo típico de um país democrático, certo? De repente, com relação a uma lei do governo federal, com relação a algo do governo estadual, mas no âmbito... esse é um tema um pouco distinto do nosso aqui, porque a gente está pensando, é um tema mais que tem a ver com a mobilização da sociedade civil. Né? Não tem muito a ver com relação entre poderes, Estado, governo federal e governo municipal. A gente está tentando estudar a relação entre esses poderes aqui hoje e amanhã. Não sei se ficou claro. Eu acho que é uma questão de apelo, a forma de como chegar. É que o meu modo de ver, isso daí foi um apelo, foi um meio que eles tiveram para chegar até lá. Foi uma questão de apelo. Olha, estamos aqui, estamos com esse problema, mas quem vai resolver é aqui dentro. Eu acho que as decisões, era isso de a organização civil. As decisões elas são tomadas pelo governo, seja pelos legisladores, seja pelo governo, certo? Eles que têm que se entender, poder executivo com poder legislativo, para tomar decisões. Agora, no caso que você mencionou, é a sociedade civil, poderia ser a gente.
se organizando para tentar influenciar esses poderes, certo? Não tem muito a ver com a relação entre eles, que é o que a gente está estudando aqui. Tem a ver com a sociedade civil buscando influência, que só acontece num país, só pode acontecer num país democrático. Diego, boa noite. Meu nome é Raquel. Diego, tentando visualizar, né, esses sistemas, seria precipitado da minha parte, por exemplo, falar que esse modelo majoritário é muito característico, por exemplo, do que a gente vê nos Estados Unidos, que é uma democracia que tem voto distrital, mas, ao mesmo tempo, a gente vê que o Trump também encontra barreiras institucionais, por exemplo, no Congresso, né? Sim. Que ele tem dificuldade também em ser assim, de manter a sua governabilidade. Sim. Né? Sim. Então, é só para tentar, dentro dessas características dos dois tipos aqui, né, do majoritário e do consensual, dá a entender que o Brasil vem tentando um consensual. Isso. Né? E você vê que também tem todas essas dificuldades, né, das negociações e tal. A gente poderia visualizar, né, talvez não, né, mas os Estados Unidos como sendo um modelo majoritário? Os Estados Unidos, ele tem instituições muitas instituições que se aproximam bastante do modelo majoritário. Diria que a maior parte daquelas 10 que o Liphart, a gente mencionou 5 aqui, mas deixa eu voltar para você ver. Os Estados Unidos têm voto distrital, os Estados Unidos têm só 2 partidos, o governo é unipartidário, é um partido que controla todo o governo. Aqui no Brasil, a tendência é que vários partidos tenham cargos no governo. O executivo ele é não tão forte quanto o Brasil, mas o executivo americano ele tem algum poder, certo? Só que não é, só que é federativo. Então, como eu falei para vocês no início, isso daqui são modelos ideais em que os países se aproximam mais e menos deles. Não dá para classificar, assim, nenhum país é o ideal de nenhum desses modelos, certo? A gente tem que ter essa flexibilidade para falar, os Estados Unidos, de repente, ele está mais próximo daqui, mas tem algo daqui também. Os Estados americanos são muito fortes para fazer políticas de forma autônoma. Inclusive, eu acredito que até mais forte do que os Estados brasileiros. Certo? O modelo majoritário que promove maior governabilidade e maior responsabilização, eles são mais afins, vamos falar dessa forma, são mais afins às sociedades mais homogêneas, onde as pessoas são muito parecidas, têm os mesmos valores, de repente tem uma mesma religião, a mesma composição, de repente fala a mesma língua, a mesma etnia, certo? Sem clivagens muito importantes. Sociedades muito homogêneas tendem a se orientar mais pelo modelo majoritário. Sociedades mais heterogêneas, com clivagens mais importantes, elas tendem a buscar mais consensual. Nenhum país sobrevive se você vai ter uma minoria que vai estar sempre sendo excluída. Se você não encontrar uma forma de incluir essa minoria, ou o país vai viver em guerra, ou ele vai ser um país não funcional, certo? País que não vai conseguir se desenvolver. Você vai ter uma minoria sempre brava e sempre se sentindo não parte daquele país. Então, instituições que incluem essa minoria, elas tendem a ajudar o país a fazer com que as pessoas se vejam como membros daquele país, certo? É possível imaginar, o Brasil, ele tem muitas coisas que são semelhantes entre nós, independente da região que a gente está, certo? Mas todo mundo fala português. Imagine um país em que você sai de Piracicaba, vai para Araraquara e está falando outra língua lá. De repente você sai aqui, todo mundo é católico, você vai para Araraquara, todo mundo é islâmico,
certo? Falando outra língua, tendo valores completamente diferentes. Então, tem países que são algo assim. Você não anda muito para mudar a língua, você não anda muito para mudar a religião dominante, e, de alguma forma, você tem que incorporar, senão você não consegue fazer disso um país só. Por isso que tem essa afinidade. Então, eu já falei bastante disso. Para enfatizar, o federalismo ele se associa a um modelo de democracia consensual, onde as decisões elas tendem a ser negociadas o tempo todo. Não é decisão por maioria, de alguma forma você precisa incorporar interesses distintos. O poder ele é dividido no nível regional. É como você diluísse o poder para as regiões, e certas instituições fortalecem o federalismo. Quando eu falo fortalecem o federalismo, eu penso que as regiões, vou falar estados, né, que é mais próximo da nossa realidade, que os estados eles são mais fortes. Um federalismo forte é um federalismo onde os estados são fortes. Que instituições vocês acham que eu vou colocar aqui? Senado Federal, porque no Senado Federal é concebido como uma representação por Estado. Os países que têm uma Câmara Alta, né, que seria o caso do nosso Senado, onde a representação é de regiões, todo Estado vai ter exatamente o mesmo número de representantes. Não importa se é Roraima, que tem uma das menores populações do Brasil, não importa se é São Paulo, que temos 40 milhões de habitantes, a gente vai ter 3, eles vão ter 3. E aí você tem os interesses regionais no mesmo nível. Certo? Uma Constituição rígida para proteger esse pacto entre Estados e governo federal. Eu vou usar muito a palavra pacto aqui, porque quando você decide, enquanto nação, enquanto país, ser federativo e partilhar o poder com os Estados, você tem que fazer um pacto. E nesse pacto você vai definir até onde que o governo federal pode ir e até onde que os estados podem ir. E quem vai proteger esse pacto é a Constituição, e isso não pode ser mudado. Ou tem que ser muito difícil de ser mudado. Porque na medida em que é mudado, aquele pacto original ele é de certa forma rompido, ou ele é revisado, certo? E uma Suprema Corte forte para proteger a Constituição. Sempre que o Estado vá além do que lhe é permitido, ou que o governo federal vá além do que lhe é permitido, que qualquer uma das partes pode entrar na justiça e dizer, você não pode ir até aqui. Isso aqui é incumbência minha, competência minha. Então, essas coisas, elas fortalecem o federalismo. E nem todo país tem isso. Tem países que não tem um Senado Federal, que só tem uma Câmara dos Deputados. Tem país onde a Constituição é muito fácil de mudar. Em termos internacionais, eu diria que o Brasil é um desses países, ironicamente, porque a Constituição deveria ser difícil de mudar para a gente proteger esse pacto federativo, certo? Dentro dessa lógica. E uma Suprema Corte com capacidade de revisar judicialmente leis. Essa lei ela é inconstitucional porque ela está indo contra o pacto da Constituição que foi estabelecido entre o governo federal e os estados. Por que um país adota o federalismo? Se vocês fossem constituintes, reunidos em 88, e vocês fizessem esse debate, o Brasil ele vai ser um país unitário, com poder centralizado, como fomos em diversas passagens da nossa história, ou a gente vai ser federativo e vai dar autonomia para os estados? Qual que seria a justificativa para vocês escolherem o federalismo e não... Pode ser o tamanho do país, mas aí tem uma implicação importante. Por que o tamanho do país
pode justificar um regime federativo, porque você vai ter muita desigualdade no território. Então, federalismo... Então, continuando o raciocínio, por que um país pequeno... Por que um país pequeno optaria por ser federativo, como existem alguns que são? Desigualdades. O federalismo é uma forma de você administrar desigualdades. Certo? Para a gente falar em linguagem muito simples, para administrar desigualdades, para fazer com que essas desigualdades elas não irrompam em guerra civil, em violência, e que todo mundo seja, de alguma forma, dentro das diferenças de cada um, de cada região, incluídos, né, com alguma autonomia para tomar decisões que lhe caibam. Nos grandes territórios, né, como você bem mencionou, uma diversidade está dada, a diversidade regional. No nosso país, essa diversidade regional, ela é potencializada ainda pela diferença econômica entre as regiões, né? Não é só uma diferença cultural entre São Paulo, Acre, Piauí. Tem uma diferença de renda, de indústria, de produtividade, que é importante também. Desigualdade atrapalha um país, atrapalha muito um país. E se você não tiver uma forma de administrar isso, né, o país não consegue caminhar. Em sociedades muito heterogêneas, com diversidade étnica, linguística ou cultural, pode ser diversidade religiosa, né, pode ser línguas diferentes, pode ser etnias diferentes, ainda que seja um país pequeno, também está justificado. Naquela parte do território onde a minoria islâmica está concentrada, ou a minoria que fala francês está concentrada, você concede uma autonomia para que essas minorias tomem as suas decisões. Esses são os países federativos no nosso planeta. Veja que a maioria dos países grandes são federativos, certo? Os países pequenos, que você vê lá na Europa, alguns são federativos. Veja o tamanho da Bélgica no mapa. A Bélgica é esse pontinho aqui, certo? Compare com os demais, compare com Rússia, com Brasil e Estados Unidos. Por que a Bélgica adotaria um regime federativo? Porque metade do território fala francês, metade fala holandês. Essas são as principais, mas também várias outras línguas. Certo? No Brasil, todos falam português. Na Austrália, todos falam inglês. Certo? Mas o território é muito grande e você tem muita diversidade. Eu vou mencionar, né, os arranjos federativos, eles variam. Os federalismos, eles não são iguais, eles variam em alguns aspectos. E eu vou, nessa fase introdutória nossa, eu vou enfatizar duas coisas. Os federalismos, eles variam na forma como eles partilham competências entre governo federal e estados. Existem formas distintas de você fazer isso. Competência é quais que são as competências do governo federal? Quais que são as competências dos governos estaduais? Elas são exclusivas ou elas são concorrentes, né? Os dois agem na mesma área, por exemplo. E o grau de descentralização. O quão autônomos são os estados, isso você pode ver que é algo que pode variar em grau, né? Quão autônomos são os estados para tomar suas decisões. Quanto mais autônomo, mais descentralizado. Vamos falar da partilha de competências. Enfatizar que existem dois tipos. Um é o do federalismo dual e outro é o do federalismo cooperativo. No federalismo dual, que é o modelo americano,
pelo menos o modelo original americano, só uma curiosidade. Os Estados Unidos inventaram o federalismo, né? Antes dos Estados Unidos se tornarem independentes, você não tinha notícias de um país federativo. Então, eles, de certa forma, são esses inventores, né? As 13 colônias aqui se juntaram, mas falaram, a gente vai se juntar num país, mas a gente quer a nossa autonomia também. O governo federal não vai poder fazer o que ele quiser. E cada estado brigou por isso, né? Os estados brigaram por isso. A gente é mais forte juntos, então faz sentido que a gente se una num país só e não fique cada um dos 13 um país separado, mas a gente tem que pôr limites para o que o governo federal, né, o governo desse país pode fazer. E eles estabeleceram um modelo de federalismo dual, em que diz o seguinte: essas são as competências exclusivas do governo federal. E, em geral, essas competências exclusivas têm a ver com política externa, segurança nacional, diplomacia, coisas desse tipo. Faz sentido que seja competência exclusiva do governo federal. O resto é dos estados. Tudo que não está lá como competência exclusiva do governo federal é dos estados. Então está lá na Constituição muita coisa. Por exemplo, educação não está dizendo que é competência exclusiva do governo federal, então o que se entende é que é dos estados. Cada estado vai pensar a política de educação. Tudo que não está lá, e é muita coisa, sobra para os estados. Mas preciso dizer também que isso é muito na origem, né? Cada vez mais os estados e governo federal em qualquer país precisam cooperar na implementação de políticas das diversas áreas, mas o modelo foi justamente esse. No federalismo cooperativo, que é o nosso atual, de 1988, você tem um modelo em que a maior parte das políticas são competências concorrentes entre estados e governo federal, ou seja, os dois podem legislar em muita coisa. E por isso que isso deixa o nosso país um pouco mais complicado ainda, né? O governo federal pode atuar, o governo estadual pode atuar. Se eles não se coordenarem, de repente um pode atrapalhar o outro, ou um pode fazer coisas que o outro já está fazendo, certo? Então, a necessidade de cooperação, de coordenação num país que adota esse modelo é muito maior, exige muito mais do país. Ficou clara essa diferença? Modelo dual, competências do governo federal e dos estados. Não tem nada concorrente entre eles. E eu estou falando também no nível ideal, no nível de modelo, porque na prática nenhum país é só um e não é o outro, certo? Na prática os países também são meio termo. E um de modelo concorrente, onde a maior parte das coisas é feita pelos dois. E com relação ao grau de descentralização, essa descentralização ela pode ser política. Quando a descentralização é política, os estados eles têm os seus poderes executivo e legislativo próprios. Então, tem o governador, que é o poder executivo, e tem a Assembleia Legislativa, que é o legislativo local. No Brasil, os municípios também são entes da federação. Essa é uma novidade da nossa Constituição de 88, que ela fortaleceu muito o papel dos municípios e concedeu muita autonomia em perspectiva histórica, né? Os municípios brasileiros nunca tiveram tanta autonomia quanto eles têm pós-88. Então, autonomia governamental e legislativa. Tem lei municipal e tem lei estadual. Isso é autonomia legislativa. Você tem um prefeito eleito pelo município e tem um governador eleito pelo estado. A descentralização pode ser administrativa. O setor público dos estados e dos municípios, eles têm um corpo burocrático próprio,
né, que responde ao poder executivo local, e esses burocratas, eles implementam a política, certo? Quanto mais eles conseguem fazer isso, mais você tem a descentralização da gestão, que foi uma coisa que a nossa Constituição de 88 buscou fortalecer. Você sai, por exemplo, de um modelo em diversas áreas, por exemplo, a área da saúde, em que a política de saúde era tocada pelo governo federal, você passa para um modelo onde cada município tem que gerir o seu próprio sistema de saúde, certo? Você vai num médico aqui na UBS e é funcionário público da prefeitura. Isso é uma marca da Constituição de 88. Isso é descentralização administrativa. E fiscal. A descentralização fiscal, que é muito importante para as outras duas também, se você tem descentralização política, você também precisa de descentralização administrativa, até para implementar as leis locais. E fiscal também, se você não tem dinheiro, você não consegue fazer as outras coisas. E descentralização fiscal tem a ver com a capacidade do Estado e do município de tributar, né? E vocês sabem, existem 3 tributos municipais estabelecidos pela Constituição. Existem também 3 tributos que só os estados podem cobrar. Isso, de certa forma, dá uma certa autonomia a municípios e estados. Os estados eles cobram IPVA, ICMS e aquela de herança, que é uma sigla meio grande, ITCMD, algo assim, de herança e doações, certo? São os 3 tributos estaduais. Tem 3 tributos municipais, que é o IPTU, o ISS e o de transferência de bens imobiliários, que também tem uma sigla aí para toda vez que você vende uma propriedade, você tem que pagar esse imposto. E o governo federal tem os seus tributos. Então isso dá uma certa autonomia fiscal para os estados e para os municípios, capacidade de arrecadar dinheiro para tocar suas políticas. Além disso, tem as transferências constitucionais. Você pode ver que num país muito desigual como é o Brasil, alguns municípios são muito ricos, Piracicaba está muito bem nacionalmente, certo? A gente tem uma boa capacidade financeira, fiscal, de tributar, porque a nossa população tem uma renda relativamente alta no Brasil. Você vai para um município de uma região pobre, no sertão de algum estado pobre, vai estar muito longe de ter essa capacidade. Então, as transferências constitucionais, o governo federal repassa parte dos tributos arrecadados pelo próprio governo federal para esses municípios, para suplementar. Isso é o federalismo administrando desigualdades. Porque se não fosse o federalismo pensar isso, quem pensaria, certo? De alguma forma você tem que compensar as desigualdades e você faz com esse arranjo. Quanto mais pobre é o Estado, mais ele vai receber de transferência constitucional, porque ele vai ter uma baixa capacidade fiscal. Os municípios como Piracicaba, como os municípios aqui do estado de São Paulo, não dependem tanto dessas transferências. Então, a gente vai focar em autonomia política agora até o final desse nosso encontro. Autonomia política é a função, é a capacidade dos estados para legislar e governar, como eu falei para vocês. Né? É governador e Assembleia Legislativa. Capacidade de legislar, ela depende das restrições temáticas e das competências. Certo? Você pode restringir a capacidade dos estados e municípios de ir até certo ponto. Então, quando você quer ver capacidade para legislar, você tem que ver o que a Constituição Federal permite para os estados fazer. Eles podem fazer leis estaduais, podem ter constituições estaduais, mas essas leis e essa Constituição tem que estar dentro de um certo limite. Certo?
e capacidade para governar. Capacidade para governar, né, que dá autonomia para os estados e municípios, dependem, aqui é um pouco menos intuitivo, mas depende dos critérios que o governo federal pode usar para intervir. Se é fácil para o governo federal destituir um governador e nomear um interventor, como já foi muito na nossa história, então essa autonomia ela é baixa. Se o governo federal não pode fazer isso, ou se é difícil para o governo federal fazer isso, então essa autonomia é alta. A gente aqui, a gente tem uma certa confiança de que dificilmente, né, o presidente da República vai destituir o nosso governador e vai nomear alguém dele. Ele não pode fazer isso. A Constituição Federal é muito dificulta muito isso, certo? Então, competências e critérios para intervenção. Eu vou passar para uma segunda parte, falar um pouco sobre o nosso federalismo, algumas especificidades dele. Eu queria saber se alguém tem alguma questão, algum comentário sobre o que eu falei até agora. Em relação ao grau ali de descentralização, não sei se eu estou enganado, mas me pareceu que, assim, eu tenho a impressão que o grau de descentralização política e administrativa ele acaba sendo maior do que o fiscal no Brasil, ou estou enganado? Por exemplo, vou dar um exemplo, eu não sei se é no administrativo ou no fiscal. A Defesa Civil tem todas centralizadas, você tem um sistema que chega nos municípios, então você atribui um monte de responsabilidade para o município, só que você não aprova um fundo garantindo recursos para que essa grana, mas não só grana, outros tipos de recursos, chegue até o município para ele implementar a política. Então, você dividir o poder, você dá uma autonomia, mas você não oferece condições para ele exercer essa autonomia. Sim. Então, e aí eu não sei, aí cai mais a parte administrativa. Mas me parece que, assim, não sei se é administrativo ou no fiscal, e no fiscal acho que também, esse grau de centralização no papel, na questão de governança existe, mas na prática não tem essa lacuna, esse grande problema, ou é só a minha impressão? Não, sim, e você pode imaginar também que, de novo, a gente volta na questão da desigualdade. Esse problema ele tende a piorar quanto mais pobre for o município, certo? Porque essa autonomia fiscal, que depende dos tributos locais que cada estado ou cada município é capaz de arrecadar, ela é muito maior aqui, por exemplo, no estado de São Paulo, do que é num estado mais pobre. E ainda assim a gente encontra esses problemas que você mencionou aqui. A gente é responsabilizado no estado de São Paulo, pegar o município de Piracicaba tem que ter o seu sistema de saúde, tem que ter a sua rede municipal de ensino, certo? Tem que ter a sua rede de assistência social, tem que ter os seus CRAS, tudo isso é responsabilidade municipal. E você tem que bancar isso em parte com transferências que vêm do governo federal, em parte com os tributos locais. E Piracicaba tem boas condições, como eu falei para você, né? E ainda assim você tem as responsabilidades administrativas sendo mais ou menos as mesmas para todos os municípios, mas você tem capacidades fiscais muito distintas entre os municípios, que as transferências tentam corrigir, mas a gente vai ver principalmente no encontro de amanhã, que é muito insuficiente. É muito insuficiente, certo? Se você comparar a desigualdade na capacidade de tributação e ver se as transferências conseguem resolver essas desigualdades, a gente vai ver que está muito longe de resolver. Então, a gente tem um federalismo que tem mecanismos insuficientes para corrigir as nossas desigualdades, e é por isso que as desigualdades do Brasil hoje, elas sempre tiveram aí, e elas continuam. Apesar de 30 anos de Constituição de 30 anos, assim, pode parecer pouco tempo, mas é bastante tempo para alguma coisa melhorar, certo? Mas as desigualdades continuam muito fortes. Alguém tem mais alguma questão?
Eu vou fazer, para a gente, vou gastar mais alguns minutos, é quase que uma introdução para o que vai vir amanhã. Eu já adianto que amanhã a nossa conversa ela vai ser até, eu acho que até mais interessante, porque a gente vai tocar em alguns pontos um pouco mais polêmicos dessa relação entre estados e governo federal. Então, aqui a gente vai ter uma introdução, vamos conhecer um pouco melhor o Brasil para poder entrar mais profundamente nos problemas dessas relações. O Brasil se tornou federativo em 1889, eu diria 1892, é 2 a nossa Constituição. 1800, a primeira Constituição da República. Sempre fico em dúvida se é 92 ou 91, mas se for 91, vocês me desculpem. 1889 foi a proclamação da República e a Constituição veio em 1892. Creio eu. Se eu estiver errado, podem me corrigir. Nessa Constituição, a primeira Constituição republicana do Brasil, pela primeira vez, nos tornamos federativos. Durante todo o Império, o governo era unitário, a gente tinha províncias, não tínhamos estados, e as províncias não tinham autonomia nenhuma. O imperador nomeava interventores para governar cada uma dessas províncias. Estava aqui, o tempo todo. 1891 é a nossa Constituição, certo? A nossa Constituição de 1891, ela foi inspirada no modelo dual. Ela é muito breve. Diz assim, o governo federal tem essas competências exclusivas, o resto é dos estados. E é claramente uma inspiração do modelo americano. Certo? Na Primeira República, os estados brasileiros eram muito autônomos, muito fortes. Vocês devem lembrar, aquela época das oligarquias estaduais, os governadores eles tinham muito poder, tanto que os governadores eles se revezavam no governo federal também. Os governadores eram muito fortes e os estados eles tinham uma alta capacidade para fazer política. Certo? Por causa desse pacto federativo que foi estabelecido em 1891. O governo federal faz essas poucas coisas, competência exclusiva, e tudo o resto cabe aos estados. Olhem, para vocês visualizarem, olhem esses artigos da Constituição de 1891. Constituição que deu início à Primeira República. Compete privativamente ao presidente da República. Tem 16 itens aqui. A maioria relativo ao que é natural que caiba a ele. Política externa, segurança nacional e administração federal. Cada estado vai ter a sua Constituição própria. Isso é revolucionário para a época. Certo? O Brasil está inventando uma república em que os estados têm muita autonomia. Vai ter Constituição e vai ter leis, desde que respeitados os princípios constitucionais da União. E é facultado ao Estado, veja como isso é inspiração no modelo dual. Todo e qualquer poder ou direito que não lhes for negado nesta Constituição. Tudo que não é negado, os Estados podem fazer. E aqui o trecho da intervenção, que toda Constituição federativa precisa estabelecer. Quais são os critérios para a intervenção? É possível pensar que em algumas situações é melhor que o governo federal intervenha. Vocês conseguem conceber. Por exemplo, um estado vai invadir o outro. Certo? Que por exemplo, para repelir invasão estrangeira ou de um estado em outro. De repente, o governo federal precisa intervir lá para que isso não aconteça. Certo? Para manter a forma republicana federativa. Para restabelecer a ordem e tranquilidade nos estados. Isso aqui tem uma certa dose de subjetividade, como vocês podem ver. De repente, o governo federal pode falar, está muita desordem naquele estado, eu vou lá intervir. De repente, é um estado em que o governador é inimigo, por exemplo.
Falar, aquela desordem, então eu preciso intervir. Por isso que só quando for requerido pelo governo do Estado. Não pode ser em qualquer situação. E para assegurar a execução das leis e sentenças federais. Quatro motivos que poderiam ser alegados pelo governo federal para intervir nos estados. Apesar disso, as intervenções elas foram relativamente frequentes, o que é estranho, certo? Foi comum para os presidentes da Primeira República intervir nos estados, destituir governadores eleitos, né, por aqueles que poderiam votar na época, que não era muita gente, e nomear um interventor. Por isso que a única emenda constitucional de toda a Primeira República, a de 26, foi uma tentativa de regular isso, né, de tornar isso mais difícil, de falar, vai intervir, tem que pedir autorização para o Congresso, ou para o Supremo Tribunal Federal. O presidente não pode intervir quando ele quiser, porque como estava indo a Primeira República, os governadores e os deputados estavam com essa sensação de que você tem um inimigo político no Estado, você vai lá e intervém. Certo? E, a partir de então, a intervenção ela passou a requerer autorização do Congresso ou do Supremo Tribunal Federal. Essa foi... Queria dar para vocês um breve retrato de como foi o início do nosso federalismo. E para tornar uma longa história curta, de lá para cá, a gente teve muitos altos e baixos, momentos em que o federalismo foi completamente ruído, né, o pacto federativo foi completamente rompido, certo? E o Brasil voltou a ser unitário na prática, e momentos em que o federalismo voltou a ser fortalecido. Até que a gente chega na Constituição de 88, e a gente tem um federalismo em que esse arranjo é cláusula pétrea, ou seja, nunca vai poder ser reformado. Nunca, por emenda, a não ser que você tenha uma ruptura institucional, um golpe ou algo do tipo, se isso não acontecer, você não pode enviar uma emenda para o Congresso e falar, olha, vamos tornar o país unitário. Isso é cláusula pétrea, não pode ser mexido. É uma das poucas cláusulas pétreas da nossa Constituição Federal. Isso garante autonomia para os estados. O Senado e o Supremo são as instituições que protegem esse pacto federativo, né, pelos motivos que eu já conversei com vocês. E o Brasil adota o modelo cooperativo, né? Não mais aquele modelo dual que parece ter inspirado a Constituição de 1891. Cooperativo, né, é um modelo de competências concorrentes. Então, eu vou trazer alguns artigos importantes aqui para a gente entender o Brasil de hoje. O primeiro é o artigo 25. Veja como lembra um pouco, desde quando a gente se tornou federativo, lá na Primeira República, os estados vão ter as suas próprias constituições e leis, observados os princípios da Constituição Federal. Então, eles podem ir até esse limite. Veja um resquício do modelo dual aqui. São reservadas aos estados as competências que não lhes sejam vedadas por essa Constituição. Tudo que não está na Constituição, os estados podem fazer. É a competência dos estados, certo? Isso é um resquício do modelo dual. E a grande novidade, né? Os municípios eles têm as suas leis orgânicas. As leis orgânicas é uma espécie de constituição municipal. É quase que o análogo para esse nível de governo. Os municípios eles legislam sobre assuntos de interesse local e suplementam as outras legislações no nível federal e estadual no que couber. Eu acho que vocês não vão conseguir enxergar essas letrinhas, certo? Mas aqui está sendo nomeado os 16
os 16 incisos do artigo 24, dizendo que tudo que é competência concorrente dos 3 níveis, município, federal e estadual. Eu diria para vocês que é quase tudo. É difícil encontrar alguma área de legislação que não esteja aqui, a não ser aquelas naturais, né, que você fala, só pode caber ao presidente, como, por exemplo, declarar guerra, fazer acordo de paz, coisas assim, cunhar moeda. Isso não dá para você dividir com estados e municípios. Mas, no demais, tudo, né? Educação, saúde, assistência social, previdência, polícia, patrimônio histórico, cultural, orçamento, enfim. Por isso que, em virtude desse grande número de competências concorrentes, eu estou dizendo que o Brasil ele se orienta pelo modelo cooperativo. Pode ser que exista alguma coisa ainda que não está na Constituição, e essa coisa que a gente não sabe o que caberia aos estados. Provavelmente, quando essa coisa aparecer, alguém vai colocar aqui. Certo? Preste atenção nessa continuação do artigo 24. O artigo 24 tem 4 parágrafos extremamente importantes para regular a relação entre governo federal e estados. No âmbito da legislação concorrente, que é aquela que eu acabei de mostrar, a competência da União é estabelecer normas gerais, certo? A Constituição, a União legisla, a Câmara dos Deputados legisla para estabelecer normas gerais nas diferentes áreas de competência concorrente. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados têm total competência legislativa. Então, vamos supor que a gente não tivesse uma LDB, uma Lei de Diretrizes e Bases da Educação. O governo federal não legislou sobre isso. Cada Estado poderia ter a sua LDB. A partir do momento em que o governo federal promulga uma LDB, todas as estaduais elas caem em desuso. Elas têm que ser, na medida em que houverem contradições, né, a federal sempre vai ter prevalência. Então, os estados eles têm competência plena até o governo federal promulgar regras gerais naquela determinada área. Como está aqui no parágrafo 4. Né, a superveniência da lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Então, isso para a gente visualizar o tamanho do nosso problema, né? Os estados, os municípios e o governo federal, eles concorrem em todas as áreas, praticamente, que você pode imaginar de política. Olha a necessidade de uma coordenação entre todos esses entes que você precisa para que as políticas funcionem. Olha o quanto esse regime demanda do nosso governo. Certo? Agora, no caso da intervenção federal, quando que o governo federal pode intervir nos estados? Vocês têm algum exemplo de algum momento em que o governo federal interviu em algum estado desde a promulgação da Constituição de 88? Foi a única. Intervenção, no sentido de você colocar o interventor do governo federal para ocupar um cargo do executivo. Então, a Constituição Federal de 88, ela foi pensada para tornar isso extremamente difícil. No caso do Rio, foi um pedido do governo do estado para uma área específica, certo? Para uma área específica.
A intervenção clássica é você tirar o governador e colocar o interventor no lugar do governador para intervir em tudo no Estado. Então, a nossa Constituição ela tornou a intervenção muito difícil. Aqui tem uma lista de 7 possibilidades de justificativa para a intervenção. Elas são um pouco óbvias, certo? Então, eu não vou, para manter a integridade nacional, repelir invasão estrangeira, ordem, etc. Mas também, acho a letra aqui está muito pequena, mas eu só queria enfatizar que sempre que for intervir, o governo federal vai ter que pedir autorização, seja para o Supremo, seja para o Poder Legislativo, seja para o Congresso, seja para o governador, seja a pedido do governador. Ele só pode intervir se ele for autorizado por algum outro poder. E depois que ele disser, vou intervir, e fazer o decreto de intervenção, né, isso está aqui, no primeiro parágrafo do artigo 36. Esse decreto vai ter que ser apreciado pelo Congresso Nacional em 24 horas. Então, acabou a arbitrariedade, né? Não é fácil mais intervir nos governos estaduais, e talvez o trauma tenha sido tão grande que os constituintes de 88 quiseram garantir essa autonomia forte, né, dos estados e dos municípios. Tudo isso está regulado no artigo 34. Desculpa, 36. No parágrafo, né, segundo, a competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Isso. No caso, o Estado ele pode palpitar, vamos dizer assim, numa norma geral, é isso que quer dizer? Sim. Vamos pegar o exemplo de novo da LDB. Né, o LDB é uma norma geral sobre a educação no país. Isso. Tudo aquilo que não está determinado pela LDB e que qualquer um dos estados queira suplementar de alguma forma, que a LDB dê espaço para os estados fazerem, o estado pode promulgar uma lei estadual para suplementar aquela legislação, né, desde que haja espaço e desde que não contradiga o que está na LDB nacional. Certo, Isso certo. serve para qualquer área. Mais alguma questão? Vamos enfatizar, a gente já está chegando na conclusão do nosso encontro de hoje. Né, vamos deixar isso bem estabelecido aqui, que a autonomia dos estados e municípios para legislar de forma concorrente com a União e os critérios para a intervenção são os componentes, talvez os mais importantes do Pacto Federativo de 88. O Pacto Federativo é aquele acordo entre estados e municípios, entre estados e governo federal, numa Constituição para dizer até onde um vai e o outro pode ir. Certo? Eu quero fazer um contraste agora para vocês visualizarem talvez o poder da nossa Constituição de 88. Esses trechos, né, essas competências concorrentes e essa dificuldade para a intervenção federal que está na Constituição de 88, elas lembram muito o que está na Constituição de 67, a Constituição dos Militares. A Constituição dos Militares ela não teve participação popular. Ela foi uma Constituição outorgada pelo governo federal, imposta, certo? Foi imposta. E há muita semelhança entre as duas.
Só que tudo que foi escrito na Constituição de 67, um ano depois, foi contradito pelo Ato Institucional número 5, de 68. Eu quero mostrar aqui o Ato Institucional número 5, para vocês verem como se quebra um pacto federativo num país. E o Ato Institucional número 5 é um ato muito, como que eu diria, muito explícito, não deixa margem, é muito escrachado, assim, para ninguém ter dúvida. Os 3 primeiros artigos do Ato Institucional número 5 é a forma como se rompe um pacto federativo num país. Artigo número 1 do Ato Institucional número 5. Acho que todos vocês, eu não preciso explicar o que é o ato institucional, todos vocês já ouviram o que é o ato institucional imposto pelos militares. A Constituição ela é mantida com as seguintes modificações. Artigo 2. O presidente da República pode decretar o recesso do Congresso, das Assembleias Legislativas, das Câmaras de Vereadores, por ato complementar e em estado de sítio ou fora dele, só voltando os mesmos a funcionar quando convocados pelo presidente da República. Decretado o recesso parlamentar, o Poder Executivo correspondente fica autorizado a legislar em todas as matérias e exercer as atribuições previstas nas Constituições ou na Lei Orgânica dos Municípios. Isso é uma quebra da autonomia dos estados e municípios para legislar. Porque o presidente ele pode decretar o recesso quando ele quiser e da forma como ele quiser. Certo? Artigo 3º. O presidente da República pode decretar a intervenção nos estados e municípios sem as limitações da Constituição. Os interventores nos estados e municípios serão nomeados pelo presidente e exercerão as funções e atribuições que caibam respectivamente aos governadores, prefeitos e gozarão de prerrogativas, vencimentos e vantagens fixados em lei. Essa é uma perda de autonomia para governar. Perde o capítulo 2, é uma perda de autonomia para legislar, e aqui é uma perda de autonomia para governar. Capítulo 2 e 3, uma ruptura simples, fácil, do Pacto Federativo do país, que foi estabelecido por uma Constituição que nem teve participação popular como a de 88, que foi imposta por eles próprios, certo? Em 67. Só para a gente visualizar e fazer esse contraste. Pode falar. Qual foi o interesse deles em colocar isso daí, quando eles mesmos fizeram? Se eles fizeram, quando eles mesmos colocaram, eles tiraram e colocaram. Por que eles colocaram esse aí? Você entendeu? Eu entendi assim, que eles não sei, né? Posso estar enganada, não conheço direito. Mas teve o golpe militar, eles fizeram tudo, e aí eles colocaram isso daí, que poderiam tirar. Por quê? Sim. Na verdade, a história é a seguinte, né? Teve o golpe em 64, depois do golpe, a Constituição de 46 continuou valendo. Então, 64, 65, a Constituição de 46 está valendo, atos institucionais começaram já a ser implementados, A1, A2, dizendo, olha, ato institucional é você dizer, eu não estou mais restrito por aquilo que está na Constituição. Essas coisas eu vou poder fazer mesmo que a Constituição me proíba. Então, os militares foram fazendo isso. Em 67, eles decidiram outorgar uma nova Constituição inteira, para falar, agora de 46 não vale mais, agora vale essa. E a Constituição é um documento muito amplo, muita coisa mudou em 67. Mas ela, de certa forma, ainda restringia um pouco o poder dos militares, principalmente nas relações com estados e municípios. Então, o AI-5, que foi depois da Constituição de 67, foi para falar, essa Constituição, tudo bem, a gente outorgou, mas a gente não quer mais ser restringido por essas coisas. Ah, então vai tudo de vez, então? Não. O AI-5 foi para dizer
que agora a gente pode intervir quando a gente quiser, porque a Constituição de 67 proibia. O resto continua valendo a de 67. O AI-5 não é uma nova Constituição. Os atos institucionais não são novas Constituições. São remendos impostos. Uma confusão no país na época, motivada muito por causa daquela questão da Guerra Fria, do comunismo. Então, para resguardar o regime que estava iniciando o governo, que no caso era o governo militar, então o medo de que o Brasil se tornasse um governo comunista, enfim, houve um clamor também da sociedade para que a coisa ficasse mais em ordem, que a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, estava fazendo muita confusão e o pessoal estava gerando uma instabilidade no regime militar. Então, aí vem o AI-5 e poda todo o direito, inclusive restringiu bastante a própria democracia, vamos dizer, né? Porque a democracia ela já pressupõe você ter a liberdade de opinar. E aí, ele fechando o Congresso, aquela coisa toda, ficou todo mundo sem poder dar opinião, ninguém mais dava opinião de nada. O governo federal chamou para ele todo o direito. Então, o AI-5, ele vem, como ele estava explicando, ele vem para praticamente mudar a própria Constituição, porque eles achavam que com a Constituição tudo ia ficar em paz, mas não ficou. Eu entendi a dúvida, porque a ironia é que a Constituição que eles estão mudando é a que eles mesmos fizeram, né? Isso torna a coisa mais irônica ainda. Mas essa foi a nossa história, né? Pode falar. Com certeza. Você quer pegar o microfone? Tinha professor meu que um dia estava dando aula, ela estava falando mais ou menos mal do governo, ela tinha ficha no DOP, não podia abrir a boca direito para falar. A educação moral e cívica parece que ficou meio assim. Então, tem um monte de gente, professor que eu conheço, que naquela época não podia abrir muito a boca, porque tinha falar só o que era interessante para o governo, ficou meio limitado o negócio. Inclusive, teve que parar de dar aula e só voltar depois, porque dependendo do que ela falava dentro da sala de aula, né? E falava que o Brasil era democracia, quando na realidade não era democracia, porque o presidente não era eleito pelo povo, era posto lá. Como que você vai definir para uma criança o que é democracia? Democracia é quando o presidente é eleito pelo povo, quando na realidade punha o presidente lá. Você vai definir o que para a criança? Você vai falar que no Brasil não é uma democracia? Fica esquisito. Então, quer dizer, isso aí não foi um cala-boca? Foi um cala-boca, não foi? Não, eu trouxe os 3 primeiros artigos do Ato Institucional número 5 para vocês verem o quanto o regime federativo ele é importante num Estado. E esses 3 primeiros artigos de um ato tão radical como esse, né, foi a quebra desse pacto. Agora, se você vai olhando os outros artigos, também tem artigos muito agressivos com relação a outras coisas nesse próprio ato, como, por exemplo, artigos que restringem a sua liberdade civil de falar o que você quer. Certo? Sim. Tem muitas restrições que foram impostas pelo AI-5 e eu só quis trazer aquelas importantes para o nosso tema aqui. Mas você tem razão, esse ato ele foi um ato que começou um período muito difícil na história do nosso país. Né? Eu não vivi esse período, né? Eu sou relativamente novo, mas acredito que alguns de vocês devem se lembrar, ou os pais de vocês devem se lembrar. Não foi um período muito tranquilo da nossa história, em virtude desses instrumentos normativos usados pelos militares. Atos institucionais não é lei, certo?
não é lei no sentido de que não tem nenhum tipo de deliberação, é imposição, é decreto. Decreto a mudança da Constituição. É uma coisa que a gente não imagina acontecer hoje, né? Ninguém vai decretar a mudança de uma Constituição. Você vai, como está acontecendo agora na reforma da Previdência, que é uma emenda da Constituição. Você vai para o Congresso, tem todo um processo, vai para a comissão, tem debate, tem sociedade civil, é difícil. Existem constituições mais difíceis que mudar do que a nossa, mas é difícil mudar a Constituição, é muita negociação, é um processo muito longo, certo? Naquela época não, naquela época bastava uma canetada, né, do presidente que estivesse lá no poder, ele mudava a Constituição e impunha a quebra de coisas tão importantes como o Pacto Federativo instituído em 67. Falei para vocês, a Constituição de 67, a Constituição de 88, ela lembra um pouco a de 67 em alguns aspectos, inclusive na instituição do federalismo, mas você quebra isso com um ato institucional. É só para a gente fazer esse contraste. A Constituição, o federalismo, eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. Eu sei que a de 88 mas a de 67 eu não sei. Alguém tem mais algum comentário, alguma questão? A gente vai discutir algumas coisas que para mim são mais interessantes na aula que vem, né? Hoje eu quis mais ou menos falar como o Brasil funciona, falar o que é federalismo, qual que é o conceito qual que é o conceito de federalismo, qual que é o nosso tipo de federalismo. Vocês já estão começando a intuir as dificuldades que o Brasil enfrenta ou pode enfrentar por causa disso. Amanhã eu vou falar de 3 coisas. 3 desafios que o nosso país enfrenta, que o federalismo do nosso país enfrenta. Um processo que alguns analistas têm identificado de centralização decisória ao longo do tempo. A Constituição de 88 ela começa muito descentralizada. Muita autonomia para os estados e municípios. E daí você vai vendo que ao longo do tempo isso vai sendo revertido. A gente vai discutir como que isso vem acontecendo, por quê, e quais as consequências disso. Guerra fiscal entre os estados. Isso é um problema gerado pela autonomia dos estados para tributar. Os estados eles têm uma certa flexibilidade para definir diversas coisas sobre os tributos que lhe cabem. Alíquota de ICMS, se eu vou dar isenção para tal ou qual empresa, os estados fazem muito isso. Isso gera consequências muito ruins para o país, que a literatura chama de corrida para baixo. Cada vez a guerra fiscal ela gera menos recursos para que seja investido em programas sociais, né? Por isso que essa corrida para baixo, para gastar menos com a população, enquanto você dá isenções para atrair fábricas, para atrair empresas para o seu território. E um outro desafio é a capacidade do nosso federalismo para reduzir as nossas desigualdades regionais. Eu adiantei para vocês durante a minha fala aqui que eu sou muito cético com relação a isso, né? O federalismo brasileiro, o federalismo é uma instituição que só é justificada, né, que tem a função de administrar desigualdades e, portanto, deveria pensar em como administrar e reduzir, né, essas desigualdades, mas o nosso federalismo ele enfrenta esse desafio já há bastante tempo e tem essa dificuldade para conseguir contornar, né? Os nossos estados eles são extremamente desiguais e a forma como a gente instituiu o nosso federalismo dificulta a redução dessas desigualdades, certo? São os temas para o nosso encontro de amanhã. Espero ver vocês de novo, né, amanhã. E foi um prazer para mim dar essa primeira aula para vocês aqui.
Alguém tem mais alguma dúvida? Pode. Bem no início? Isso. Não, pode passar. Antes. Isso, aí. Desse tipo de... que você falou que esse tipo de centralização e descentralização, né? Você fala do problema fiscal. A minha dúvida é, a capacidade fiscal dos municípios, ela não decorre da capacidade política e administrativa dos municípios e dos estados também? Porque, tipo, se você não tem uma capacidade administrativa competente e política também, como que ela vai conseguir pegar esses tributos? Como é que ela vai desenvolver? Igual você falou do problema das desigualdades, né? Nossos estados e municípios são muito diferentes. Tanto se você vê muita questão de porte também, municípios pequenos, municípios maiores. Muitos municípios pequenos não têm essa capacidade burocrática necessário para implementar políticas, para conseguir recursos. Então, uma coisa não decorre da outra. Não sei se eu consegui me expressar direito. Sim. A gente pode imaginar uma situação em que o município ele é tão pobre que ele não consegue construir uma capacidade para arrecadar os tributos que ele gostaria de arrecadar, né? Eu acho que é possível pensar assim nisso. A estrutura governamental municipal ela é tão precária que mesmo os municípios que estão sendo cobrados não tem uma burocracia eficiente o suficiente para cobrar esses impostos. Eu acho que é possível pensar isso, sim. E isso agrava ainda mais o problema da desigualdade, né? A mesma coisa que você poderia comparar uma prefeitura como a de um município qualquer aqui do estado de São Paulo com uma prefeitura do sertão de algum estado nordestino, né? A nossa capacidade para arrecadar é muito maior, a nossa eficiência é muito maior, porque a gente consegue, assim, a gente está fazendo uma hipótese aqui, né? A gente teoricamente teria gente mais qualificada para fazer fiscalização, para cobrar, etc. E mais uma pergunta, assim, qual que seria o papel do Senado na prática? Ele não deveria tentar... Papel de quem? Do Senado, na prática, assim, porque ele não deveria tentar dirimir essas desigualdades, assim? Sim, a ideia do Senado é que o Senado ele precisa... O Senado precisa deliberar tudo todos os projetos de lei, tudo que vai virar lei tem que passar pelo Senado. E o Senado ele foi concebido como um órgão em que a representação é por região. É só isso, é uma instituição teórica. Todas as regiões vão ter representação igualitária aqui no Senado Federal, e o Senado Federal, que representa os estados, vai decidir se aquilo passa ou não. Só com relação a isso. Enquanto a Câmara dos Deputados é pensada mais como uma representação da população, embora alguns estados possuem... Existe uma certa desproporção, né? São Paulo, por exemplo, tem menos deputados do que deveria ter, dada a sua população, né? Mas, apesar disso, a representação ela é pensada como sendo da sociedade, da população de forma geral, em toda a sua diversidade. O Senado é um outro princípio, né? Então, você pensaria, teoricamente, que por serem representações de estados, os interesses dos estados estariam protegidos no Senado. Talvez você já esteja pensando, que é uma coisa que a gente vai falar amanhã, que esse é um mecanismo muito insuficiente para proteger os interesses dos estados. Que imagine, São Paulo pode levar uma bancada de 3 senadores, sendo um do PT, um do PSDB e um do PSL. E aí? Como que senadores de partidos tão distintos vão conseguir representar os interesses do estado de São Paulo? É um tema que a gente vai conversar amanhã. Mas, na teoria, eles deveriam, cada um defendendo os interesses do estado do qual ele vem. Quer falar alguma coisa?
falou ali que aquela viagem lá... Aí, nesse caso, se tivesse essa hipótese aí, da cidade não ter condições, ou às vezes não ser eficiente, aí não pode a cidade ou o Estado pedir uma intervenção federal? Me ajuda a organizar aqui, porque não estamos sendo eficientes, não estamos conseguindo arrecadar, e eles orientarem como uma saída, como um pedido de... Poder pode, né? E está inclusive na Constituição. Essa é uma das justificativas para a intervenção. E se ele pede, quer dizer necessariamente que o federal vai intervir? Vai lá ajudar a organizar e deixar o Estado mais eficiente? Para que isso aconteça, deixa eu só colocar, acho que seria o inciso 5º, para reorganizar as finanças da unidade da federação, e aqui tem uma série de menções a como as finanças poderiam estar desorganizadas. Tem que ser pedido pelo governador, ou pela Assembleia Legislativa, ou pelo prefeito, ou pela Câmara dos Vereadores, e em 24 horas tem que ser aprovado pelo Congresso Nacional. Se passar por tudo isso, pode intervir. Mas, no Brasil, nunca houve uma intervenção desse tipo. Até se cogitou. Aonde? Teve acho que faz algo entre 5 e 10 anos, que alguns estados estavam tão quebrados, ainda tem alguns estados muito quebrados. O Rio de Janeiro, acho que faz uns 5 anos, que foi cogitada a intervenção por causa de problemas financeiros. Mas não passou. Essa intervenção não ocorreu. A única vez que ocorreu uma intervenção federal foi essa no Rio de Janeiro no ano passado. Tá. E tem um outro ponto, que era referente à guerra fiscal, que eu não entendo direito, vou até pesquisar. Mas, nesse caso, não tem alguma coisa na Constituição que fale que o direito da população, o bem-estar da população está acima do da empresa, e isso iniba a guerra fiscal, etc.? Sim. A guerra fiscal é um dos pontos mais problemáticos do nosso federalismo, porque é um dilema entre você dar autonomia para os estados definirem os seus impostos e você limitar isso para que você não perca recursos em benefício das empresas e para que você consiga bancar as políticas sociais que são responsabilidades dos entes da federação. Então, você tem que encontrar um equilíbrio aí. O quanto a gente consegue restringir de autonomia dos estados para não definir as alíquotas, por exemplo, do ICMS. Um estado ele pode dar isenção para uma tal empresa vir para o seu território ao invés de procurar um outro território, que as empresas se beneficiam muito disso, né? Elas vão negociar com os governadores. Quem que vai me dar mais isenção? Eu vou para o estado que tiver, que for me dar mais isenção. Se você barra isso, você tira um pouco de autonomia dos estados de fazer política fiscal, né? Então, assim, aonde está esse equilíbrio? Porque a gente ainda não conseguiu encontrar. A guerra fiscal é um problema do Brasil antigo e que se mantém ainda hoje, né? Porque os estados eles conseguem mudar muita coisa nos tributos que eles têm direito de cobrar. Os estados mais ricos, que podem abrir mão de mais recursos, conseguem dar isenções, atrair empresas e manter a desigualdade crescendo ao invés de diminuir entre as regiões, né? É possível visualizar isso. Porque daí vem as empresas geram empregos dentro dos estados, a população... Aí que está, também é outro dilema. Atrair empresas não é bom para a população? Não, Porque você vai gerar empregos no estado. Mas gera impacto também na cidade, né? Pois é. Mas tem estudo de impacto também, né, que é obrigado a ter. Hã? Tem um estudo de impacto também que é obrigado a ter antes dela sediar. Então, Sim. se tudo for certo, conformes, é para ser bom, não ruim, isso daí. Pois é. Assim, você pode justificar, eu vou abrir mão de dinheiro, mas eu vou gerar emprego. É uma justificativa legítima, né? Que o governador provavelmente usa o tempo todo para justificar isso. Certo? Alguém mais tem alguma? Diego, eu queria ouvir um pouco a sua opinião
Assim, o que me parece, a gente vive um paradigma, sei lá, um momento contraditório no nosso federalismo, a partir que, né, você mostrou hoje aí que a essência do federalismo é reduzir as desigualdades, né, as diferenças. E no momento que a gente vive hoje, você vê decisões, né, questões de governança, decisões federais, que vai na contramão da diminuição da desigualdade. Por exemplo, você extinguiu o órgão como a FUNAI e colocar a demarcação de terra indígena no Ministério da Agricultura. Que nem você extinguir não, mas você muda o arranjo das instituições ligadas à questão ambiental, que tem órgãos fiscalizadores, e você coloca essas instituições também dentro do Ministério da Agricultura. Ou seja, um órgão que deveria fiscalizar o setor produtivo do agronegócio, hoje ele está subordinado ao próprio Ministério da Agricultura. Então, me parece que as decisões hoje elas estão indo na contramão do que o federalismo, na teoria, prega. Não iria? Ou é só uma opinião, na verdade? Não, assim, essa é uma questão importante que eu não acho que tem muito a ver com o problema do federalismo. Porque toda vez que a gente for pensar em federalismo, a gente tem que pensar em relação entre governo federal e os governos subnacionais. Né? Essa é uma questão mais administrativa, que toca muitas questões como as que você mencionou, que tem a ver com as decisões do governo federal, com o eleitorado do governo federal, com a relação dele com o Congresso, mas é uma questão mais administrativa no âmbito do governo federal, certo? O governo federal fez um rearranjo muito forte na sua própria administração. Né? Eu não sei até que ponto isso, eu acredito que muito pouco, né? Isso influencia na relação com estados e com municípios. A gente teria que fazer esse raciocínio, né, para trazer esse problema para o tema do federalismo. Dá uma pesquisa específica. Né? Obrigado. Nada. Mais alguém tem alguma questão? Bom, então eu vou encerrar hoje, a gente se vê amanhã às 7 horas. Obrigado, gente. Quem quiser deixar um material na cadeira para amanhã, fique à vontade. Tá? Se a senhora quiser deixar, fique à vontade. Para não